noite. Agradecemos a oportunidade de mais uma vez estar aqui para juntos conversarmos sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Que nessa noite ele nos ilumine. Bom, eu dizia para vocês que o trecho pedido, que a Eliane nos pediu, é um dos itens do livro Pensamento e Vida do Emmanuel. Ela nos pediu para falar sobre o tema auxílio, e falar sobre o texto dele especificamente. É um texto muito bonito, muito rico. Às vezes a gente lê com pressa e a gente não se atém na profundidade do que o texto está dizendo para a gente. Então, nessa noite, nós vamos refletir um pouquinho sobre esses itens. O item número 1 é o item número 23, mas ele é subdividido em subitens. O item número 1, auxiliar espontaneamente, é refletir a vida divina, por intermédio da vida do nosso eu, que se dilata e engrandece à proporção que nos desdobramos no impulso de auxiliar. Se a gente lê uma poesia, os textos de Emmanuel nesse livro são poesias, mas começando ali, auxiliar espontaneamente. O que é auxiliar espontaneamente? É auxiliar de forma natural, sem cobranças, sem medo. O que a gente faz de espontâneo? A gente dá um sorriso para uma pessoa que a gente gosta. A gente olha uma flor e fala, nossa, que lindo! É espontâneo. As crianças são espontâneas, porque elas falam aquilo que lhes vem no coração na hora. Então, o texto nos chama a atenção para auxiliar espontaneamente, por quê? Porque muitas vezes a gente auxilia porque fala, nossa, eu preciso auxiliar, porque senão, para onde que eu vou? Para onde que eu vou depois que eu desencarnar? Então, eu preciso auxiliar. Eu preciso auxiliar porque a doutrina me ensinou que eu tenho que ser melhor. Então, eu tenho que auxiliar. Tem o seu mérito? Claro que sim. Mesmo que não seja espontâneo, qualquer auxílio que a gente pratique tem seu mérito. Mas à medida que a gente vai aprendendo e a gente vai evoluindo, esse auxílio precisa se tornar espontâneo, precisa se tornar algo natural, que a gente faça sem ter que pensar. Sem ter que pensar, nossa, aquela vizinha me pediu tal coisa. Não sei se eu vou ajudar, não. Não, eu vou ajudar, porque eu estou aprendendo no centro. Não. Até chegar um momento que, às vezes a vizinha não precisa nem pedir, eu vi que ela está precisando, eu vou lá e ajudo. Tem gente que faz isso? Tem. Será que o Chico Xavier, toda vez que ele ia ajudar, aquela quantidade enorme de pessoas, será que ele ficava pensando? Ou já era natural nele? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Bezerra de Menezes, Maria Dolores, Dona Benedita Fernandes. Quantas pessoas a Dona Benedita ajudou e pertinho da gente? Espontaneamente, sem querer nada em troca. Mas esse item 1 ainda vai mais longe, Auxiliar espontaneamente é refletir a vida divina, é refletir aquela essência divina que há dentro de todos nós. Todos nós temos a essência divina. Então, quando eu ajudo espontaneamente, eu estou refletindo essa essência divina. Diz mais aqui, por meio da vida do nosso eu, que se dilata e engrandece. Toda vez que eu começo a fazer esse auxílio espontâneo, essa ajuda espontânea, essa caridade espontânea,
eu vou me apropriando mais da essência divina. Então ela vai se engrandecendo dentro de mim, ela vai se dilatando. E eu vou me tornando uma pessoa melhor, com sentimentos melhores. Assim como fez o Chico, como fez o Tadeu lá de Araxá, e tantos outros aí, né? E se a gente for pensar que no caminho da esperança, com certeza tem muita gente que faz isso. Às vezes está anônimo aí, mas que faz. Então, à medida que a gente auxilia espontaneamente, a essência divina vai se engrandecendo dentro de nós, vai nos transformando. Aí o item 2. A eterna providência é o reservatório do amor infinito, em doação permanente, solicitando canais de expressão que o distribuam, aos quais provê com matemática precisão. Isso é do texto, né, do Auxílio do Pensamento e Vida. A eterna providência é o reservatório infinito de amor. Nosso Criador é o reservatório infinito de amor. O que diz aqui? Em doação permanente, que está sempre se doando para todos nós, para todos os seus filhos. E diz mais aqui, ó, solicitando canais de expressão. Deus ajuda, mas se utiliza muitas vezes dos canais que somos nós. Já viram que às vezes a gente faz algum pedido para Deus e aí a gente fala, ai Deus, me dá uma luz, me mostre um caminho. Aí você chega lá no teu trabalho, alguém te fala alguma coisa, você fala assim, nossa, né? Eu pedi uma luz para Deus, tá aí a resposta, porque aquilo que a pessoa te fala, na hora você sente que era para você. Ou acontece alguma coisa que é a resposta. Às vezes a gente está numa dúvida do que fazer, o que é o certo. Eu estou estudando a doutrina, mas aqui eu não sei o que é o certo, o que é o certo. E a gente pensa assim, Deus me ajude, espiritualidade me ajuda. Aí a gente chega no centro, pega uma mensagem e parece que aquela mensagem encaixa certinho naquilo, né? Às vezes você está assim, não sei se eu vou perdoar fulano, porque depois do que o fulano me fez, eu não sei se eu perdoo. Ai não, mas eu estou aprendendo que eu tenho que perdoar. Deus, me manda uma luz. Aí você chega aqui no centro, te dá uma mensagem que começa assim, perdoe as faltas alheias, todo mundo erra. O que é isso? É o amor de Deus utilizando-se de um canal, que é quem está entregando as mensagens ali no centro, quem recebeu as mensagens para nos entregar. Então, esse amor infinito da providência divina, ele precisa de canais. E esses canais somos cada um de nós na nossa reencarnação. Porque não tem um outro motivo da nossa reencarnação senão da gente aprender a amar. E aí diz mais ainda, ó, aos quais provê com matemática precisão. Quanto mais amor a gente dá, mais amor a gente recebe e melhor a gente se sente. Tem uma história do Chico, diz que ele ia passando, né? E a mulher queria que ele voltasse para ver. Depois vocês procuram a história inteira, né? Eu vou contar ela resumida aqui, para ler a receita e instruí-la. E ele falou: não posso, eu estou atrasado, eu estou atrasado. E a mulher insistiu, ele, não, mas eu não posso. Ele andou um pouco, né? A irmã apareceu e falou: Chico, vai lá, ela está precisando, vai lá, ajuda ela com a receita. Chico, eu estou atrasado. Mas vai lá, Chico. Aí o Chico foi, ajudou ela, leu a receita, interpretou junto com ela. Ela ficou agradecida, ele saiu. Aí o Emmanuel veio e falou assim: Chico, olha lá para trás. Olha o que é que ela está te enviando. De tão agradecida que ela ficou. E o Chico olhou e viu aquela coisa bonita, cheia de flores. Falou assim: nossa, Emmanuel, que lindo, né? Quanta coisa boa que ela está mandando para mim. Aí, eles, né? A gente conhece as histórias do Chico e do Emmanuel brincando, né? Foi, imagina se eu não tivesse voltado, o que ela ia estar te enviando. Isso acontece conosco. Às vezes a gente faz um bem para uma pessoa e na hora da gente que a gente vai dormir,
A gente nem lembra daquele bem que fez, a gente fala, nossa, hoje eu estou me sentindo tão bem, eu estou em paz. O que será? E o contrário também acontece. Tem dia que a gente está intranquilo. Se a gente for procurar, a gente acha. A gente acha o motivo da nossa intranquilidade. Assim como a gente acha, né? Outras vezes, a gente fez alguma coisa por uma pessoa, você nem se lembra mais, a pessoa daí alguns anos te encontra e fala, você sabe que aquilo que você me falou aquela vez fez a diferença? Por que a gente foi instrumento, foi um canal desse amor divino? E aí eu peguei aqui para a gente falar um pouquinho. Lembrando o nosso São Francisco, né? Que aqui o Emmanuel fala de canais. São Francisco falou do quê? De instrumento. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. É uma oração lindíssima que depois vocês podem ler em casa, né? Não vou ler ela inteira, porque nós temos muitos itens aqui. Mas é isso, é a gente ser instrumento desse amor, é isso que a doutrina nos propõe. Nós estamos aqui na Terra para aprender a amar. Para aprender a amar, o que a gente tem que fazer? Fazer o bem, através do quê? Da caridade, que aqui no texto o Emmanuel está chamando de auxílio, que é uma caridade. Que pode ser a caridade material, que pode ser a caridade moral. A material é mais fácil de dar, né? Alguém vai lá e pede um prato de comida, é fácil. O duro, às vezes, é dar o nosso tempo, é dar o nosso perdão, é dar a nossa tolerância, é dar a nossa compreensão. Isso é mais difícil, né? Quando alguém nos fere, a gente pensar, ele está no momento de evolução dele. Está errado, tá? Mas esse é o momento dele, ele é meu irmão. Faça o que ele fizer, ele é meu irmão. É difícil isso, mas essa é a caridade. À medida que a gente começar a agir, auxiliar naturalmente, e começar a engrandecer esse amor de Deus dentro de nós, vai ficando mais fácil a gente fazer isso, né? À medida que a gente olhar aquele nosso irmão que fez alguma coisa contra nós e pensar, ele errou, mas eu também erro. E lembrar ainda que às vezes aqui na Terra, né, quando a gente fala em auxílio, às vezes a gente tem muito que é meu, a minha palavra. Tem gente que guarda até o conhecimento, né? Nós somos professoras, né, Laís? Ela lembrou que eu dei aula junto com ela. Mas tem gente que fala, não, mas eu não posso ensinar tudo que eu sei, né? Porque se eu ensinar tudo que eu sei, a pessoa vai saber mais do que eu. Aqui na Terra, nós somos usufrutuários daquilo que a gente tem. A gente vai desencarnar e vai ficar tudo lá no cemitério. Inclusive, ou em outros lugares aí, né? A casa, o carro vão ficar nos lugares. Mas, inclusive, o nosso corpo vai ficar. O que é que nós vamos levar? Aquilo que nós somos, que é espírito. Então, nada aqui é nosso. A nossa casa não é nossa, o nosso carro não é nosso, as nossas roupas não são nossas, o nosso corpo não é nosso. Tudo isso é empréstimo. Sabe quando alguém fala assim, fulano, né, é usufrutuário daquela casa, os filhos são os donos e fulano é usufrutuário. Significa o quê? Que aquela pessoa está usando daquela casa, mas não é mais dela. É só o uso que é dela, a gente também. A gente está usando desses elementos materiais que a gente tem, mas não são nossos. A gente vai deixar daqui. E às vezes a gente se engana, né? Fala assim, nossa, né? Não tem nada demais falar isso quando a gente sabe, né? Que a gente está falando por força de expressão. O meu cabelo, o meu pé, a minha sandália, o meu isso, o meu aquilo, né? Eu sou assim, eu sou uma pessoa assim que gosto do cabelo desse jeito e tal, né?
E às vezes, quando alguém fala assim, mas e o seu espírito? Aí a gente diz, o meu espírito, como se fosse alguma coisa longe da gente, né? Eu sou o espírito. Então não é o meu espírito. Quando eu digo eu sou, é o espírito que é. Porque o corpo não é meu. O corpo é um empréstimo. E nessa vida ele usa esse. Em vidas passadas ele usou outro. Em vidas futuras vai usar um outro diferente ainda. Né? Quando a gente começa a pensar nessa questão da finitude das coisas materiais, inclusive do nosso corpo, talvez fique mais fácil a gente desapegar. Porque a maioria de nós somos espíritos ainda bastante apegados à matéria e apegados àquilo que a gente tem, né? Bom, o item 3 diz assim: é necessário, porém, estejamos de atalaia no celeiro de nós mesmos, a fim de que não impeçamos o eterno dar-se de nosso Pai, dando incessantemente dos bens de que ele nos enriquece. É necessário, porém, estejamos de atalaia, estejamos de vigia. Atalaia é vigia. É necessário estarmos de vigia. Por quê? Porque somos espíritos do mundo de provas e expiações. Temos ainda muitos vícios a acertar. Por isso que para a gente ainda não conseguimos auxiliar de forma natural, espontaneamente ainda. Então a gente precisa vigiar o nosso comportamento, vigiar as nossas ideias, vigiar as nossas ações. E fazer o quê? Orar. A parte do Pai Nosso, né, quando a gente vai fazer o Pai Nosso, que diz assim: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Está dizendo aqui, esse amor de Deus que é esse reino. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas. E não nos deixeis cair em tentação. E não nos deixeis cair em tentação. Por quê? Porque o espírito do mundo de provas e expiações cai em tentação. Por isso que ele precisa ficar de atalaia, no celeiro dele, na casa dele aqui, que é esse corpo. Precisa ficar vigiando. Pensei mal do meu irmão. Opa, vigia, ora, Jesus, me ajude. Me ajude a afastar esse pensamento. Pensei assim, tomara que lá na frente ele acerte essas contas aí. Tomara que alguém faça isso com ele e tal, né? Opa, vigia, pede Jesus, afasta de mim esse coração amargurado ainda. Me ajuda a dominar meus sentimentos. O maior desafio para a gente é vencermos a nós mesmos. Vencer ainda essas imperfeições que tem dentro da gente. Vencer a nossa intolerância, a nossa incompreensão, com o nosso colega de trabalho, com o nosso vizinho, com o nosso marido, com a nossa esposa, com a nossa mãe, com as pessoas próximas. Quantos de nós, às vezes a gente fica tão calmo no emprego, mas quando chega em casa, aquele próximo, mais próximo, a gente é intolerante, é incompreensivo. Então, vigia, é o que diz aqui, ó. Fique de atalaia no seu celeiro. Continua o item 4. Quem observa os princípios da eletricidade não ignora o fluxo constante da força para a consecução dos benefícios que ela produz. Reclama um circuito completo. Se não houvesse polos positivos e negativos, não disporíamos da luz e do movimento. Está dizendo o quê? Que para a eletricidade utilizar-se da sua força, ela precisa o quê? Fechar o seu circuito. Porque ela tem força, a eletricidade, então ela acendeu a luz, ligou o microfone. Mas para isso é constante, esse movimento é constante. Nós também auxiliar
deveria ser uma constante para nós. Se nós pegarmos um dicionário e procurarmos o significado da palavra caridade, nós vamos encontrar lá: caridade é o amor que move a vontade. Então, é o amor em movimento. Caridade é o amor que move a vontade, na busca do bem efetivo do outro. Então, esse movimento que o auxílio, né? Está dando o nome de auxílio, uma palavra maior, como diz Kardec, a caridade que engloba tudo, né? Palavra que a gente está mais acostumado a falar, caridade. Continua aqui. Quem conhece igualmente o manancial, sabe que a água, para manter-se pura, exige escoadouro. Não adianta a gente guardar o amor só dentro da gente, né? Ah, mas eu amo tudo, eu amo a minha família, eu amo isso, guardar só para mim. Está dizendo aqui, manancial de água precisa de escoadouro, precisa de um canal para passar. E nós também precisamos partilhar desse amor que a gente diz que sente. Aqui na sopa. Vai ter uma promoção agora daqui uns dias de rondelli, né? Trabalhando aqui, auxiliando o nosso irmão. O que a gente vê muitas vezes, né, nas casas espíritas? Às vezes, numa atividade benemérita dessa, que o mais importante do que vender os rondeles, para angariar fundos que a casa precisa, mas o mais importante é a convivência entre vocês, naquele momento que vocês estão fazendo. Essa é a parte mais importante da atividade. Lá no Madô nós fazemos jantares. E é claro que não é, às vezes vocês também devem ser que, vão fazer assim, não vão fazer daquele outro jeito. Então pode haver discordâncias. Como é que a gente lida muitas vezes com essa discordância? Então, é o exercício da convivência que é a parte rica da promoção. Antes, durante e depois. Claro, o dinheiro vai ajudar a casa lá e vai ajudar a casa aqui. Mas se a gente não aprender a conviver entre nós ali, pouco terá adiantado o dinheiro. Pouco terá adiantado. Vai ajudar a custear coisa que seria mais fácil. Então, quando vocês estão fazendo rondelli, como é que vocês se tratam? O quanto de amor vocês colocam na confecção do rondelli? Às vezes a gente pode errar na dose de farinha. Pode até ficar um pouquinho mais mole, mais duro. Mas se tiver amor, parece que vai ficar bom, né? Por que será que a gente tem tanta saudade da comida da mãe? De amor, muito amor. Continua aqui. Toda obstrução, por isso mesmo, significa inércia e enfermidade. O que é obstrução? O que é obstruir alguma coisa? É tampar. Às vezes a gente está aqui, a gente vai no médico lá com alguma dor e fala, a sua veia está obstruída, está o quê? Está tampada, o fluxo não está passando. Então tem que liberar. Obstruiu lá o cano da minha pia, alguma coisa parou ali na pia e não deixa a água sair. Então toda obstrução para a gente compartilhar o amor que a gente recebe, produz inércia, nos faz parar, e produz também enfermidade, pode nos deixar doente. E quais são essas obstruções? Melindres são umas delas, né? Eu não vou lá não, né? Fulano não me chamou, também não vou mais. Quando ele chamar, eu não vou mais. Não vou fazer isso para fulano não, ele não fez para mim quando eu precisei. Ele é assunto dele. O que ele vai distribuir de amor é com ele, mas o quanto nós vamos distribuir, o quanto esse canal nosso está obstruído. Lembram da história do Chico? Que o Chico, ele tinha um cachorrinho doente, né, que dava um trabalho danado.
E alguém, uma vizinha, vendo aquilo, falou assim, vou ajudar o Chico. Vou dar um jeito de matar esse cachorro. Porque, coitado do Chico, não precisa ficar cuidando dele. Matou o cachorro do Chico. E o Chico ficou muito triste com aquilo, mas muito triste mesmo. Ficou sabendo que foi ela e ficou muito triste. Mas como? Meu cachorrinho. E aquilo foi envolvendo o Chico numa nuvem de tristeza. Até que um dia o Emmanuel chegou e falou, Chico, não está dando para trabalhar. Por quê? Porque o Chico obstruiu, com aquela mágoa dele que ele estava da mulher, ele obstruiu o canal de amor. Aí ele falou assim, mas ela matou meu cachorro e eu não estou conseguindo. Ele falou para o Emmanuel. O Emmanuel falou, Chico, procura descobrir o que ela mais quer na vida. Aí o Chico descobriu, era uma máquina de costura. Aí o Emmanuel falou assim, então você vai comprar a máquina e vai dar de presente para ela. Aí o Chico foi lá, né, conta a história que ele fez lá em muitas prestações a máquina, né, porque o Chico também não, né, o seu salário era pouquinho, deu a máquina, a mulher ficou tão feliz, emitiu tanta coisa boa para o Chico que ele esqueceu, e aí pôde voltar a trabalhar. Olha só, um Chico Xavier, o Emmanuel chega e fala, olha, esse teu sentimento aí, de mágoa, está atrapalhando os nossos trabalhos. Imagina os nossos sentimentos. Vigiai e orai, para não cair em tentação, como diz o Pai Nosso. Quando a gente pede para Jesus assim, é para Deus, que Jesus ensinou, não nos deixeis cair em tentação, o que é a tentação? Às vezes a gente pensa que a tentação é uma coisa muito ruim que está lá na frente. Então, se eu for naquele lugar, é a tentação. Se eu for naquele bar, é a tentação. Se eu for naquele outro lugar, a tentação é alguma coisa que a gente gosta. Porque se a gente não gostar daquilo, a gente pode ir onde for, que a gente não vai cair. Quem assistiu o filme do Chico viu. Onde que o pai dele levou? Numa casa de mulheres. Quando voltou, o que o Chico estava fazendo com as mulheres? Rezando. Eu, por exemplo, não gosto muito de jiló. Então, jiló não é tentação para mim. Eu não gosto. Se for uma pizza, já é uma tentação. Por quê? Porque eu gosto. Então, quando Jesus diz, não nos deixeis cair em tentação, que são coisas que a gente gosta, então a gente precisa vigiar. Por exemplo, se eu gosto de beber, ir ao bar é uma tentação, até para ir lá comprar um salgadinho. Então, vigia. E se for melhor, não vá. Eu posso ir, porque não me tenta. Posso ir lá e comprar o salgadinho que eu quiser e sair, porque eu não vou ficar com vontade de tomar nada. Essa é uma condição minha. Mas outras coisas vão me tentar também. Então, de repente, a gente evita. As mulheres aí, de repente, a tentação é comprar um sapato. Até se endivida por isso. Vigia, olha, eu vou lá em tal lugar hoje, né? Então, é melhor eu nem passar perto da loja de sapato. Então, é isso que está dizendo. Não cair em tentação é a gente vigiar para a gente não fazer aquilo que é errado para nós naquele momento, que às vezes até comprar um sapato é errado, às vezes a gente nem tem dinheiro para ele. Mas é vigiar aquilo que não está bom, que é uma tentação para nós, e não sucumbir diante da tentação. Ai, que vontade, que tentação de falar mal de fulano. Vigia, não fala, segura. Pode ser difícil no primeiro momento resistir às tentações, mas a gente consegue. Devagarzinho, devagarzinho a gente consegue. O item 7 do texto. A lei do auxílio permite a solicitação, mas determina a expansão para que a ajuda não desajude. A lei do auxílio, a lei da caridade, permita que a gente possa, né, que as pessoas possam pedir, porque às vezes, o que acontece muitas vezes? Às vezes a gente quer ajudar uma pessoa com o que a gente acha que ela precisa, mas não é aquilo que ela precisa.
não é aquilo que ela quer. Tem uma historinha que diz que estavam distribuindo comida. Um rapaz chegou, um rapaz morador de rua, e o atendente da casa, né, começou a conversar com ele, perguntou, onde você mora, tal. E ele ficou contou a vida, o atendente falou para ele, olha, né, falou algumas mensagens bonitas. De repente, já estava acabando a comida. Aí ele falou, o atendente da casa falou, nossa, você veio aqui para se alimentar. Vai lá pegar a sua comida antes que acabe, né, porque já está fechando o horário, nós ficamos conversando, eu esqueci. E ele disse assim, eu preciso realmente da comida, da alimentação. Mas eu precisava muito mais dessa conversa que você teve comigo. Desses momentos que você dedicou a mim. Então, muitas vezes a gente quer levar roupa, comida, que é mais fácil até, mas a pessoa precisa do momento para conversar. A pessoa precisa de uma atenção, de uma palavra de carinho, de um bom dia, de uma boa tarde. Então, a gente pode ouvir. Outra coisa, ajudar as pessoas muitas vezes, mas ajudá-las a se levantar, né? Olha, você levou a comida, mas ajuda de repente ela a conseguir um emprego. Porque tem tanta gente que fala, eu ajudo os pobres, né? Mas a gente não quer que tenha pobres na Terra, a gente quer que um dia todo mundo tenha o seu prato de comida. Então, ajuda não pode ser isso, auxílio não pode ser isso, auxílio é muito mais que isso, caridade é muito mais que isso. Caridade, como diz o livro dos Espíritos, né? Quando Kardec perguntou aos Espíritos, o que é caridade conforme entendia Jesus? Os Espíritos responderam, benevolência para com todos. Fazer o bem em qualquer situação, para todo mundo, não só para o pessoal da minha família, mas para todo mundo. Fazer sempre o bem. Indulgência para com as imperfeições alheias, tolerância e perdão das ofensas. Então, isso é caridade. Pode ver que aí está o aspecto material, benevolência para com todos. Se alguém tem fome, eu tenho comida, eu vou dar um prato de comida. Mas não é só. O que os espíritos responderam para Kardec é muito mais do que a ajuda material. No item 8, o sangue que não circula gera necrose, que traduz cadaverização dentro do corpo vivo, como nós já falamos. Aqui diz o sangue que não circula, né? O que é que eu falei da tradução do dicionário? Caridade é o amor em ação, é o amor em movimento. Às vezes a gente vê nos carros assim, amo Jesus, Senhor meu Deus, né? Senhor Jesus. Às vezes a gente vê até guiado por Jesus, né? Não, o carro é guiado pela gente mesmo. Né? A gente pode estar até imbuído daquilo que Jesus nos ensinou. Mas a gente faz, às vezes sai, fecha as pessoas na rua, para às vezes na contramão, é a gente que parou. Então não adianta escrever lá guiado por ele, não. É a gente que está dirigindo o carro, a gente tem que tomar cuidado. A gente é um canal do amor de Deus. E a exemplo de Jesus, que é meu modelo e guia, eu preciso atuar. E isso, esse amor em movimento, é uma constante, é todo dia, não dá para parar. Não dá para ficar com ele ali. Eu amo Jesus, mas o que é que eu faço? Eu preguei no meu carro, eu amo Jesus. Mas o que é que eu faço com esse amor? Cuido de uma criança, vou num asilo de idosos e fico lá meia hora conversando com os idosos, pelo menos. Se eu amo Jesus, é isso que eu faço. Né? Não é amar de palavras só escrever. É amar de ação. Né? O item 9. O homem que saiba governar muitos bens reunidos, construindo com eles a base do trabalho e da educação de muitos, é qual represa em lide no campo social,
missionário do progresso, que as leis da vida nutrem de esperança e saúde, segurança e alegria, ao passo que o detentor de numerosos bens, sem qualquer serventia para a comunidade, é um sorvedouro em sombra à margem do caminho. O usurário infeliz que as mesmas leis da vida cercam de angústia e medo, solidão e secura. Aqui está falando, ó, o homem que tem muitos bens, mas sabe governar. Um empresário qualquer aí que tenha muitos bens, que sabe governar, tem os seus funcionários, paga um salário justo para os seus funcionários, cuida daqueles funcionários, está tudo certo. O errado é a pessoa que tem, isso até quem não tem os bens, mas quem tem os bens pode ajudar as pessoas, pode gerar emprego e a pessoa não faz. E quando faz, ela explora. Aqui a gente lembra de novo, né? Por que eu só tenho isso e tem gente que tem muito mais? Porque a nossa programação nesta vida é ter o que a gente tem. Ninguém tem mais nem menos do que precisa. Todos temos o necessário para a nossa evolução. Pode ser que para a minha evolução, se eu tivesse muito dinheiro, eu não ia saber fazer. Então já não vem porque para não fazer mau uso. Aquele outro, ele tem condições para a evolução dele, é importante. Então, quando chega aqui, ele tem o livre-arbítrio. Vai usar bem esses bens que ele recebeu? Vai distribuir empregos? Vai pagar o preço justo? Vai ter empatia com aquelas famílias que trabalham para ele? Ou ele vai ser um carrasco? Vai pagar o mínimo necessário? Não tem nada de errado em ele ter os bens que tem. Foi o que ele precisava para a evolução nessa reencarnação. Agora, como ele vai fazer uso? Eu acho que, inclusive, deve ser uma prova difícil para a pessoa que tem bastante dinheiro, né? Porque ela precisa usar aquilo para fazer o bem. Foi confiado para ela uma maneira de fazer o bem para muita gente, né? O item 10. O amparo que recolhemos corresponde ao amparo que dispensamos. E o amparo que dispensamos está invariavelmente seguido de vastos acréscimos potenciais para a hipótese de nos fazermos mais úteis. O que está dizendo aqui? O amparo que a gente recebe é equivalente ao amparo que a gente distribui, e mais. O amparo que a gente recebe, ele vem com acréscimos daquilo que a gente deu, para que a gente possa auxiliar mais. Então, olha só, às vezes eu falo, nossa, eu ajudei aí com X, né? Não é materialmente, eu ajudei lá com X questões lá, a humanidade. Eu não recebo só X, eu recebo X mais um acréscimo, para que eu possa continuar ajudando e ajudar cada vez mais. Quanto mais eu auxilio, mais eu sou auxiliado. Por isso que quando a gente faz o bem, a gente se sente bem. O item 11. Lembremos-nos de que refletir as bênçãos de Deus no socorro espontâneo ao próximo, sem o tambor da vaidade a estimular-nos o exclusivismo, é atrair os reflexos de Deus para aqueles que nos cercam e que, igualmente em silêncio, se deslocam ao nosso encontro, prestando-nos assistência efetiva. Olha só, refletir o amor de Deus, as bênçãos de Deus, sem o tambor da vaidade. O que é isso? Sem ficar alardeando, né? Eu fiz aquilo lá na minha rua, mas eu distribuí comida, mas eu fiz aquilo outro, né? Aí a gente nem precisa mais do auxílio, porque a gente já está, né? A nossa vaidade já está nos levando, o que a gente quer é que as pessoas olhem e falem, nossa, olha como ele faz as coisas, né? Olha como que ela faz as coisas. Então, sem o tambor da vaidade. Aquilo que a gente faz de bem não é para a gente sair falando.
A gente sabe das coisas do Chico porque alguém contou. Não foi o Chico que contou. Não foi a Madre Teresa que contou. Não foi a Irmã Dulce que contou quantas crianças ela auxiliou. Claro, ela ia pedir para as crianças dela lá. Mas ela não saía se vangloriando que tinha isso ou tinha aquilo. Então, o bem que a gente faz é quietinho, é silencioso, é entre nós e Deus. Ninguém precisa ficar sabendo. Se ficar sabendo, tudo bem. Não é que é escondido, não é escondido. Mas não precisa ser motivo de vaidade, né? Item 12. Auxiliar com o sentimento, com a ideia, com a palavra e com a ação. Ajudar a todos e melhorar sempre é invocar em nosso favor o apoio integral da vida. Nós precisamos ainda, vamos chegar, todos nós ainda, no momento que a gente vai auxiliar com o sentimento, não por obrigação. A gente vai no pensar, no falar e no agir, a gente vai ser caridoso, a gente vai ser bondoso, a gente vai ser amoroso. Quem que não vê as passagens do Chico e não vê o amor que tinha daquele homem, né? Falar de Jesus, que é o maior amor que a gente já ouviu, está distante de nós ainda. O Chico também está, mas já está um pouco mais perto, né? Bem mais perto, né? O olhar daquele homem, quem teve a oportunidade, de repente, em Araxá e conheceu o Tadeu, o olhar daquele homem. O olhar que a gente vê de Dona Benedita. Em alguma passagem, parece que mesmo as fotos a gente olha, tem uma serenidade, uma tranquilidade, né? Então, ajudar com sentimento. Enquanto a gente não dá conta de sentir, que a gente haja, ajude com racionalidade, sabendo que o nosso irmão precisa e que a gente está conseguindo naquele momento. Assim como o nosso irmão precisa, a gente precisa de outro. Todos nós precisamos uns dos outros. Isso foi interessante, né? A gente pode até ajudar as pessoas que nos amam, mas a gente precisa dos outros também. Sempre tem alguém ajudando alguém. E nós sempre estamos precisando. E sempre podemos estar também ajudando. O item 13. Não nos esqueçamos, pois, de que o auxílio que prestamos às criaturas, sem exigência e sem paga, é a nossa rogativa silenciosa ao socorro divino, que nos responde invariável com a luz da cooperação e do suprimento. Toda vez que a gente ajuda, sem querer paga, sem nada em troca, a gente vai receber. Eu ouvi uma historinha de um estudo espírita que o rapaz dizia o seguinte, eu não lembro direito a história, mas teve uma enchente e o homem tentou resgatar as crianças, e ele conseguiu resgatar uma das crianças, a outra, ele não conseguiu por ali, ele procurou e não encontrou. E aí, todo Natal que tinha, ele ia num orfanato, numa casa de crianças, levar alguma comida, doce ou brinquedos para as crianças de lá, e pensando na criança que até então ele não tinha achado. Que ele queria que quem tivesse encontrado aquela criança dele, também fizesse para aquela criança o que ele estava fazendo. Passado muitos anos, ele vai no orfanato e ele encontra justamente a criança que tinha acabado de ser perdido por ali, né? Então, isso diz o quê? Que quando a gente auxilia, quando as pessoas auxiliam, elas são auxiliadas, né? Todos nós. Então, que a gente não pense, né? Que a gente auxilie espontaneamente. Que a gente não pense, vou fazer isso para mim ter bônus lá na espiritualidade. Não, não é isso. Eu vou fazer isso porque eu ainda, muitas vezes, eu ainda não sinto. Mas eu sei que é o certo. Eu sei que eu preciso tomar
conhecimento, tomar posse desse amor de Deus. E sei que Ele não chega mais até mim, porque eu impeço, eu destruo. Então, que eu consiga espalhar o pouco de amor divino que tem em mim, para que eu receba mais. Porque fora da caridade não tem salvação. Jesus nos abençoe.